Fala pessoal, finalmente chegamos à nossa última aula, graças a Deus. Será que tem como colocar um efeito sonoro aí, aleluia? Finalmente vamos terminar o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente e agora sim é aula 5, tá, gente? Olha lá, isso aqui é novidade, tá bom? Essa última parte que a gente vai entrar é novidade, eu preciso que vocês estejam com o ECRIAD aberto, tá certo? Olha só, a infiltração de agentes da polícia para a investigação de crimes contra a dignidade sexual da criança e do adolescente. Isso aqui entrou posteriormente, tá? Foi uma inclusão no Estatuto da Criança e do Adolescente, visando justamente dar mais recursos à polícia para que seja investigado de forma correta e para que tenham mais efetividades as investigações. Porque a gente sabe que muitas vezes violações de direitos das crianças e dos adolescentes, elas são mascaradas, estão dentro da família, são dentro de uma escola, da comunidade. Então, assim, a gente precisa que a polícia esteja nesses locais para fazer a investigação da forma mais efetiva possível. E se a pessoa tá lá, se o policial tá lá fardado, obviamente ele vai chamar um pouquinho de atenção, né? E ninguém vai cometer um ilícito dessa gravidade na frente de um agente público, de um agente da polícia, tá certo? Então é por isso que o legislador ele trouxe aí para nós essa possibilidade de infiltração dos agentes da polícia, justamente para dar mais efetividade às investigações e ter mais resultados, ok? Então vamos lá, o 190A. A infiltração de agentes de polícia na internet com o fim de investigar os crimes previstos nos artigos 240, 241, 241A, 241B, 241C e 241D desta lei, que a gente vai ver, tá bom? Vai ser o assunto que vai fechar a nossa aula aí, que são os crimes próprios previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. E nos artigos 154A, 17A, 154A, 217A, 218, 218A e 218B do Código Penal, obedecerá às seguintes regras. E a gente tem, obviamente, para que ocorra essa infiltração dos agentes, principalmente se tratando de infiltração de agentes, a gente precisa ter algumas regras. Não pode ser feito de qualquer forma, tá certo? Então a legislação ela vem buscando amarrar isso tudo para que também o próprio agente da polícia, não se torne, né, ou não acabe se tornando alvo de um processo aí criminal nas costas, né, por conta de abuso infantil, de crime sexual contra a dignidade da criança e do adolescente. Certo? Então, olha lá, qual é a primeira regrinha? Primeiro, eu preciso de autorização. A polícia vai decidir espontaneamente, de ofício, ir lá e investigar? Não, gente. Não tem como a polícia decidir se infiltrar e fazer isso por conta própria. Ela precisa de autorização judicial. A gente precisa que o juiz libere isso, tá certo? Então, ó, será precedida de autorização judicial devidamente circunstanciada e fundamentada. São em todas as ocasiões que eu vou poder ter agentes infiltrados? Não, não são em todas as ocasiões. Somente naquelas ocasiões em que não for possível fazer de outra forma, ok? Então, olha lá, que estabelecerá os limites da infiltração para obtenção de prova, ouvido o Ministério Público. Sempre lembrem disso, o Ministério Público vai estar atuando nas causas onde houver interesse de menor, né, criança ou adolescente, ok? Então, aqui, o que eu preciso extrair daqui? A polícia pode se infiltrar? Aqui ele fala especificadamente da infiltração na internet, né, com o fim de investigar os crimes previstos tanto no ECRIAD como no Código Penal, crimes contra criança e adolescente, crimes sexuais contra criança e adolescente. Ele pode fazer, mas não poderá fazer de ofício. Ele precisa de autorização judicial e essa autorização judicial vai vir justamente com todos os limites, certo? Para que o policial também não se exceda. Então, tudo isso aqui vai ter que ficar muito claro. Olha lá, ó. Estabelecerá os limites da infiltração. Amigão, você pode ir até aqui. Daqui você não passa, ok? Para obtenção das provas e sempre ouvir do Ministério Público, certo? Segundo,
dar-se-á mediante requerimento do Ministério Público ou representação de delegado de polícia e conterá a demonstração de sua necessidade, o alcance das tarefas policiais, os nomes ou apelidos das pessoas investigadas, quando possível, os dados de conexão cadastrais ou cadastrais que permitam a identificação dessas pessoas. Veja bem, o juiz também não pode chegar do nada e dar essa autorização. Por quê? Tem um princípio da inércia. O juiz ele é inerte, certo? Poucos são os casos em que o juiz ele vai poder atuar de uma forma um pouco mais ativa, ok? Mas, no presente caso aqui, não é um deles. O juiz ele vai ter que esperar um requerimento de quem? Do Ministério Público ou da autoridade policial, do delegado de polícia. O delegado de polícia fala, ó, excelência, não tem como fazer de outra forma, tá aqui a necessidade, olha lá, eu preciso demonstrar a necessidade, ok? Para que o juiz ele possa analisar e ver, não, realmente, concordo com você, delegado de polícia, tem necessidade. Ou então, delegado de polícia, não concordo com você, tente fazer a investigação por outros meios, ok? Então, olha lá, ó. O dispositivo deixa claro, de um lado, que a medida não pode ser decretada de ofício, isso é importante para sua prova, viu? E, de outro, que deverá haver a perfeita identificação das pessoas que serão investigadas e das circunstâncias em que se dará a investigação, tudo de modo a coibir possíveis abusos dela decorrentes. Então, a legislação ela vem amarrando isso tudo justamente para que não haja abusos, para que seja tudo feito dentro do limite da legalidade e dentro do limite da autorização que vai ser dada, ok? 6, terceira regra, inciso 3, ó. Não poderá exceder o prazo de 90 dias, sem prejuízo de eventuais renovações, desde que o total não exceda 700 dias. É tempo pra cacete, né não? Mais de um ano aí, ó. E seja demonstrada sua efetiva necessidade a critério da autoridade judicial. Veja bem, toda vez que eu tiver que fazer a renovação desse prazo de 90 dias, aí, aproximadamente 3 meses, né, eu preciso demonstrar a necessidade dessa renovação de prazo, tá? Dessa prorrogação de prazo, tá certo? Então, eu tenho um prazo para finalizar a investigação, não posso manter o agente ad eternum para sempre ali infiltrado naquela situação, ok? E eu posso renovar até 720 dias, ok? Passou disso, não pode. Olha lá, o objetivo da limitação temporal é evitar a perpetuação injustificada. E veja bem que é injustificada porque ele fala, ó, seja demonstrada a efetiva necessidade. Se não houver necessidade, eu não posso renovar. Eu posso renovar se houver necessidade. E não é somente haver eu alegar, a mera alegação abstrata, aberta e geral e genérica de necessidade. Eu preciso demonstrar. Olha, excelência, não conseguimos concluir a investigação no prazo correto por conta disso, por isso nós precisamos de prorrogação do prazo, ok? Olha lá, ó. Inclusive para assegurar que a atuação da polícia tenha objetividade e eficiência. Valendo lembrar que, se crianças e adolescentes estão sendo vítimas de crimes cibernéticos, aqui no caso seriam as investigações na internet, né, de crimes cibernéticos, ou de qualquer espécie, é preciso agir logo para assegurar a rápida responsabilização dos autores. O que acontece aqui, gente? Olha só. Se, por exemplo, se eu começo a conversar com uma criança na internet, certo? Com fins ilícitos, com fins impróprios, é óbvio que o interesse dos criminosos, na realidade, nunca é só ficar ali no virtual. Muitas das vezes, esses crimes cibernéticos que acontecem, eles acabam tendo reflexos na nossa realidade também, fora das redes, tá? Não somente de modo presencial, né, para que ele tenha contato com a criança, enfim, mas também, por exemplo, fotografias que possam acabar sendo divulgadas dessa criança, né, e a galera solta aí em sites, em plataformas, no próprio WhatsApp, que tem sido um grande instrumento para os criminosos praticarem, né, os seus crimes, principalmente crimes contra a dignidade sexual e crimes contra menores, né, divulgando imagens, vídeos de menores. Então, é preciso que a polícia haja rápido, porque os danos desses crimes, dessas situações, podem acabar sendo irreparáveis,
tá? Por mais que depois você consiga derrubar a plataforma, tirar as fotos, os vídeos, por mais que você consiga fazer isso. E quem já viu? E quem já teve acesso? Essas coisas é muito difícil a gente ter controle. Colocou na internet, as pessoas tiram print e já começam a divulgar. Colocou na internet, a pessoa já faz o download daquela imagem, tá bom? Então, é preciso que seja estabelecido um prazo. Aqui se tem até um prazo longo, né? Para que esse agente ele faça essa infiltração e descubra, né, os autores dessas infrações, tá bom? Mas eu preciso delimitar para que não se torne perpétuo. Parágrafo 1º. A autoridade judicial e o MP poderão requisitar relatórios parciais da operação de infiltração antes do término do prazo de que trata o inciso 2 do parágrafo 1º desse artigo. Veja bem, o que acontece? Eu não jogo na mão da polícia, da autoridade policial e falo assim, ó, investiga aí, depois você me traz o que você conseguiu. Eu tenho que controlar. Inclusive, é a função do Ministério Público fazer esse controle também. Né? Afinal, ele é um fiscal, ele atua como fiscal, ele está ali pelos interesses das crianças e dos adolescentes, tá certo? Então, ele poderá requisitar relatórios parciais. Ó, passaram 60 dias, ainda nem deu o primeiro prazo. Passaram 60 dias, eu vou requisitar. Passaram 90, teve que ter uma renovação, já são 120 dias. Eu vou requisitar. Ô delegado de polícia, ou autoridade policial, me manda aí os relatórios do que está sendo feito, do que foi apurado até agora. O que vocês conseguiram levantar até agora. Para saber se o trabalho está sendo realizado, se está sendo efetivo, tá bom? Então, olha lá, é uma forma de controle. Trata-se de uma forma de exercer o controle externo da atividade policial. Não tem como eu exercer o controle interno porque eu não estou lá. Mas, eu, MP, Ministério Público, né? Mas eu posso controlar pedindo para que você mande os relatórios. Ô, autoridade policial, vem cá, apresenta o seu trabalho aqui, o que você está fazendo, tá bom? Então, olha lá, e esse controle, ele é previsto na Constituição Federal, ok? Assim como assegurar que as investigações estão surtindo o resultado desejado. Basicamente, seria isso, tá? Um controle que o Ministério Público faz e a autoridade judiciária também pode requerer esses relatórios. Bom, parágrafo 2º vai nos dizer o seguinte: para os efeitos do disposto no inciso 1 do parágrafo 1º desse artigo, consideram-se esses incisos, esses dispositivos, esses parágrafos que vêm trazendo explicações, gente, pode parecer bobinho, mas eles são muito importantes, porque às vezes se utilizam termos que você vai falar, dados de conexão e dados cadastrais, beleza. Mas o que são os dados de conexão? O que são os dados cadastrais? Então, a legislação ela é efetiva até nisso. É uma norma explicativa, tá certo? E ela é extremamente necessária e sim, a banca pode cobrar de você, ok? Se tá na lei, ela pode cobrar, tá? Ó, vamos lá. Dados de conexão serão informações referentes à hora, data, início, término, duração, endereço de IP utilizado e terminal de origem de conexão. Seria para os dados de conexão são os dados vinculados à sua conexão. Sua conexão não, que vocês não são criminosos, que eu sei. Conexão da pessoa que está praticando aqueles crimes. Então, é possível que esses dados sejam passados, né, para que você tenha acesso de qual horário a pessoa está entrando, qual data, quando ela começou essa conexão, quando que foi finalizada, quanto tempo durou essa conexão, tá certo? Qual foi o endereço de IP, que é um grande localizador, porque através do endereço de IP você consegue rastrear. Vocês estão tendo aula com a professora Luciana, provavelmente de informática, e se não tiveram, aconselho que vocês tenham. E ela com certeza vai explicar isso aqui para vocês de uma forma muito melhor do que eu, tá bom? Mas você consegue, através do endereço de IP, protocolo de internet, saber a localização, saber de qual computador veio, tá bom? Então é muito importante. Dados cadastrais são, para fins dessa lei, né, informações referentes a nome, endereço de assinante ou de usuário registrado e autenticado para conexão a quem endereço de IP, identificação de usuário ou código de acesso tenha sido atribuído no momento da conexão. Porque quando você faz um login em alguma plataforma, em algum site, você tem lá alguns dados seus que aparecem. Nome, o endereço de assinante, o seu login, tá certo? O seu usuário.
ok? Essas informações, elas são possíveis de captar. Por isso que a gente vai poder, ó, aqui, voltamos, cadê? Dados cadastrais. Olha lá, ó, os nomes ou apelidos das pessoas e, quando possível, os dados de conexão ou dados cadastrais que possam permitir a investigação dessas pessoas, tá certo? Então, esses dados de conexão, hora, data, início de término, início de término é ótimo, né? O início, o término, a duração, tudo isso serão os dados de conexão a qual se refere aqui o inciso 2º, ok? O inciso 2. E os dados cadastrais, nome de usuário, ok? Todas essas informações, elas têm que ser passadas para que a autoridade judiciária esteja ciente, ok? Parágrafo 3º. A infiltração de agentes de polícia na internet não será admitida se a prova puder ser obtida por outros meios. Foi exatamente aquilo que a gente falou, tá bom? É uma medida excepcional. Excepcional. Eu somente vou permitir essa investigação, essa infiltração do agente de polícia quando eu não puder obter por outros meios essas provas que eu pretendo, ok? Então, olha lá, o objetivo do dispositivo é ressaltar o caráter excepcional da infiltração. Em que pese a preocupação seja razoável da forma como redigido, o dispositivo pode dar margem à anulação de outras provas, das provas que sejam obtidas a partir das infiltrações consideradas injustificadas. E isso, gente, por que a gente coloca essa situação? Que a prova, a gente está falando que a infiltração ela precisa ser justificada, precisa ser autorizada. Então, isso dá margem para alguém contestar aquela infiltração que possa, às vezes, não ter um aspecto condizente com aquilo que a legislação pede, ou seja, em caráter de excepcionalidade. Então, vamos supor, os agentes pediram, o delegado de polícia pediu à autoridade judiciária a autorização, a autoridade judiciária se convenceu da necessidade e permitiu, e as provas foram coletadas. Aí chega o advogado, cheguei lá, porque eu vou fazer isso, pode ter certeza. Aí eu chego lá e olho e falo, bem, essa prova aqui, a autoridade policial poderia ter conseguido por outros meios. Poderia ter conseguido através desse meio, desse meio, desse meio, desse meio. E aí eu faço cair o quê? Eu faço cair a necessidade que tinha sido alegada antes. E se eu faço cair a necessidade que tinha sido alegada antes, a prova se torna ilícita. Porque eu tô falando que eu só posso ter infiltração quando não houver mais outros meios de realizar essa infiltração, tá certo? Por isso que é importante o trabalho do agente policial, no sentido do delegado de polícia, principalmente, no sentido de quando enviar o requerimento, tanto o Ministério Público quanto o delegado de polícia, de embasar o máximo possível a necessidade daquela infiltração, para que depois essa prova não venha a ser anulada, ok? Beleza. Ó, diante da possibilidade de coleta de provas por outros meios, razão pela qual a cautela recomenda que isso seja devidamente ponderado quando do pedido e do deferimento da utilização desse meio de prova. Então, é de uma responsabilidade muito grande. Você precisa ter tentado por outros meios, não ter conseguido não ter conseguido obter essas informações por outros meios, para aí sim você pedir justificadamente, demonstrando a necessidade para a autoridade judicial. Ok? 190b. As informações da operação de infiltração serão encaminhadas diretamente ao juiz responsável pela autorização da medida e zelará por sigilo. A gente precisa lembrar que a gente está tratando de crianças e adolescentes. A gente está tratando de menores. Os menores têm direito de ter a sua imagem preservada, de ter suas informações preservadas. Então, esse dispositivo, ele vem no sentido de ressaltar uma coisa que nem precisava, né? Mas nunca é demais. É sempre bom a gente relembrar que a criança ou adolescente, ele tem o direito de ter a sua intimidade preservada, tá certo? Evitando a sua exposição indevida em decorrência dos atos do processo.
Então, lembra que a gente comentou, inclusive, processos que tiverem crianças envolvidas estarão sempre em segredo de justiça, porque você não pode expor o menor, tá certo? Então, mais uma vez, o legislador ele vem fechando uma aresta para não dar nenhuma possibilidade disso vazar. E se vazar, a gente já sabe quem é o responsável, né? O juiz responsável tem que zelar pelo sigilo dessas informações, ok? O correto é que todos os crimes de natureza sexual praticados contra crianças e adolescentes sejam investigados e processados observando o segredo de justiça. Então em fase policial, em fase judicial, qualquer tipo de fase investigativa que esteja acontecendo, vai ter que ser em segredo de justiça, ok? Aí vem o parágrafo único. Antes da conclusão da operação, o acesso aos autos será reservado ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia responsável pela operação, com o objetivo de garantir o sigilo das investigações. Eu tenho que minimizar o contato das pessoas com esses dados, com essas informações que estão sendo obtidas, para que esses dados não vazem. Primeiro, por conta das crianças e dos adolescentes, que não podem ser expostos, e também para não atrapalhar a investigação. A gente sabe que se vazar que eu tô indo aí, que eu tô com mandado de prisão pra ir na tua casa e te prender por violação de direito das crianças e adolescentes, crime cibernético contra criança e adolescente, obviamente que você vai fugir, você vai ralar peito, tá certo? Então, eu preciso que isso fique aqui somente de posse de quem? Juiz, MP, delegado de polícia responsável. Pra quê? Preservar, garantir o sigilo. Ok? Então, olha lá, a preocupação aqui é evitar o vazamento de informações que possam comprometer as investigações, sobretudo através da destruição de arquivos eletrônicos e equipamentos por parte dos autores do crime. Porque, veja bem, tô falando de um crime cibernético. Eu tô cheia de imagem de criança e adolescente seminu ou nu dentro do meu computador. Fiquei sabendo que estão me investigando. Eu vou tacar isso lá no Oceano Atlântico. Eu vou tacar esse computador num lugar que possa destruir, vou colocar ele num forno, vou assar ele, vou terminar com tudo, tá certo? Então, para evitar que isso aconteça, eu preciso que as pessoas não tenham acesso. Eu vou minimizar o máximo possível o contato das pessoas com esses autos, né, do processo, com essas investigações, ok? 190C. Não comete crime o policial que oculta sua identidade para, por meio da internet, colher indícios de autoria e materialidade dos crimes. Aqueles crimes previstos, não vou ficar repetindo aqui um monte de inciso, você leia aí, fazendo favor, dessa lei e os outros artigos também lá do Código Penal, ok? O agente policial infiltrado que deixar de observar a estrita finalidade da investigação responderá pelos excessos praticados. Veja bem, eu estou dando a possibilidade de um policial cometer algo que, em tese, é ilícito. Se passar por outra pessoa, ocultar a identidade, a gente não pode fazer isso, ok? Então, eu tô dando uma carta, mas não é uma carta branca. Tô dando uma carta com limites para que o policial exerça esse trabalho, com a estrita finalidade de investigar crimes, os crimes que estão previstos no artigo, ok? Então, veja bem, esse artigo 190C, ele vem para dizer, olha só, policial, você vai fazer, mas veja bem o que você vai fazer, porque se você sair da linha, você será responsabilizado. Então, olha lá, o agente que deixar de observar a estrita finalidade da operação, eu posso fazer isso para cometer outros crimes, para me ocultar na internet? Não, eu tenho que fazer isso para conseguir obter as informações que eu preciso, ok? As informações que eu preciso para fins da investigação crimes previstos aqui, ok? Então, ó, trata-se de uma salvaguarda elementar, mas necessária. Elementar, gente, por quê? Veja bem, é óbvio, o policial tá tendo autorização para para praticar essa infiltração, mas é obviamente que ele tem que fazer pelos fins a que ela é destinada, pelos fins que a legislação destina. Mas nunca é demais a gente resguardar isso aqui, certo? Porque nunca sabe, a pessoa pode alegar, não, mas eu só
só ocultei minha identidade porque eu estava designado para realizar esse trabalho. A pessoa ela pode acabar tentando se esquivar da responsabilidade. Então, a legislação ela já fala o limite. O limite é esse. Passou daqui, você responde pelos excessos praticados. Ok? Olha lá, ó. De modo a evitar que aqueles que investigam os crimes praticados por meio da rede mundial de computadores, a acessão do material contendo cenas de sexo explícito ou pornográfico envolvendo crianças ou adolescentes sejam, em razão disso, também incriminados. O que isso significa, gente? Olha só, existem grupos, tá? Grupos de pessoas na internet, lá na Deep Web, lá no até mesmo Facebook. Se você procurar direitinho, você encontra. Pessoas que acabam fazendo grupo para compartilhar essas imagens, vídeos de menores, para praticar os crimes mesmo, cibernéticos, virtuais, contra a dignidade sexual das crianças e adolescentes. Existem esses grupos. O agente infiltrado, ele vai se infiltrar nesses grupos e vai ter acesso a esses materiais. Então, eu preciso salvaguardar também para que ele, por estar tendo acesso àqueles materiais, não seja criminalizado, ok? Lembrando que ele responde pelo excesso. 190D. Os órgãos de registro e cadastro público poderão incluir nos bancos de dados próprios, mediante procedimento sigiloso e requisição da autoridade judicial, as informações necessárias à efetividade da identidade fictícia criada. O procedimento sigiloso de que trata essa seção será numerado e tombado em livro específico. Isso aqui às vezes cai, tá, gente? Fiquem atentos nisso aí, porque é um livro específico justamente. Se eu tô falando que é sigiloso, eu não posso tombar essa informação num livro de registros comum, junto com as outras situações. Eu preciso ter um livro de registro específico, sigiloso, ok? Então, olha lá, ó. A infiltração dos agentes é uma atividade complexa que, por vezes, exige a criação de uma identidade fictícia, não apenas no plano virtual, mas também no plano físico. Como a gente falou, muitas vezes, desses crimes cibernéticos tem alguma parte no presencial. E aí esse agente ele não vai atuar só atrás do computador, ele vai para a rua também. Ele pode marcar de se encontrar com essas pessoas para saber quem são essas pessoas. Então é bom que a gente tenha essa resguarda, né, da própria legislação com relação a isso, tá certo? Então olha lá, ó. Nesse caso é possível que, por determinação judicial, seja criada uma identificação fictícia para o agente policial infiltrado. Ele não vai fazer uma carteirinha falsa não, tá? Essas que vocês encontram aí na internet, que vocês pegam, fazem carteirinha de estudante para assistir cinema pela metade do preço, que eu sei que vocês fazem. Não é isso não. Ele vai ter uma autorização judicial para criar uma identidade fictícia, tá bom? Para que ele possa trabalhar com mais tranquilidade, ok? Com todas as características de uma identidade real, de modo a não despertar suspeita junto às pessoas e organizações investigadas. Por quê? A gente está falando aqui de pessoa física. Investigar o cara, os caras que fazem, o grupo de pessoas. Às vezes, isso acontece dentro de órgãos. Então, eu preciso que a identidade fictícia tenha todos os parâmetros e todas as características de uma identidade real, para que, se eu estiver investigando uma organização ou um órgão, enfim, para que essas organizações não venham a desconfiar, ok? 190E. Concluída a investigação, vamos lá, investigação acabou, finalizei, consegui os dados que eu queria. Todos os atos eletrônicos praticados durante a operação deverão ser registrados, gravados, armazenados e encaminhados ao juiz e ao Ministério Público, juntamente com um relatório circunstanciado. Finalizou a investigação? Vamos lá, cópia para o MP, cópia para o juiz, para que eles tenham acesso aos autos. E aí sim a gente possa começar a fase judicial desses processos. E aqui, por enquanto, a gente está falando de fase policial, fase de investigação, ok? Persecução penal. Processo a gente começa em outro momento. Ó, parágrafo único. Os atos eletrônicos registrados citados no caput desse artigo, caput, gente, é isso aqui, tá? É a cabeça. Serão reunidos em autos apartados e apensados ao processo criminal, juntamente com o IP, inquérito policial,
assegurando-se a preservação da identidade do agente policial infiltrado e a intimidade das crianças e adolescentes envolvidos. Então, eles serão apensados, ok? Show de bola. Finalizamos isso aí. Finalizamos a parte que regulamenta a infiltração dos agentes. Beleza? Preciso que vocês façam a leitura da legislação. Isso cai, gente. Isso cai principalmente porque é novidade. Se eu não me engano, essa alteração ela foi feita em 2017. Pode parecer que é muito tempo, mas a gente teve um interregno aí de tempo que não teve concurso, que não teve nada. Então, essas novidades elas vão estar sendo cobradas agora, tá bom? Então, olha lá. Ó. Da apuração de infração administrativa às normas de proteção à criança e ao adolescente, que entra no 194. O procedimento para a imposição de penalidade administrativa por infração às normas de proteção à criança e ao adolescente terá início por... Gente, sempre que tem essas questõezinhas assim que fala assim, terá início por... Presta atenção, tá? Porque é a forma com que vai se iniciar essa apuração. E a questão ela pode vir te perguntando da seguinte forma, a banca pode te perguntar... Como que tem início? Quem é que pode dar início? Pode ser dado início de ofício. De ofício é sem provocação. Aqui tá falando, ó, que eu preciso que tenha uma representação do Ministério Público ou do Conselho Tutelar ou um auto de infração elaborado por um servidor efetivo ou voluntário credenciado, assinado por 2 testemunhas. Então eu tô falando que isso aqui não pode ser de ofício. Eu preciso de uma representação, um requerimento, tá bom? Então, pode começar o procedimento de apuração para imposição de penalidade administrativa de ofício? Aqui não, ok? Então, olha lá, ó. O pedido deve ser instruído com os documentos disponíveis para sua produção e poderá ser requerida à autoridade judiciária. Sempre que identificadas, é importante trazer aos autos os documentos idôneos que comprovem a idade das crianças ou adolescentes vítimas da infração. Por quê? A gente tem, por exemplo, quando a gente tem uma criança menor de 14 anos, se, por exemplo, houve algum tipo de estupro, fala que é estupro vulnerável. Então, é interessante que a gente traga a idade da criança para que a gente possa apurar da forma correta qual que é a infração que está sendo imputada. Porque a depender da idade dessa criança ou desse adolescente, pode variar, ok? Então, é uma questão importante, mas aí a gente entra com a jurisprudência, como nós falamos na última aula, que é muito importante a gente ter aí a jurisprudência sempre caminhando lado a lado com a legislação, porque hoje em dia eles estão cobrando bastante jurisprudência, tá? Não se engane que é só ler a lei seca, não. É o entendimento jurisprudencial. O STJ resolveu. Ele já decidiu que a prova da idade pode ser efetuada por outros meios, sem a necessidade de apresentação de tal documento. Então o STJ ele fala assim, ó, o STJ fala, tem que apresentar, ok? Tem que apresentar. Mas se não apresentar, existem outros meios de obter sem tal documento, sem algum documento que comprove a idade. Mas é importante. Não é que a idade não vai ser importante, a idade é importante, ok? Ela é importante. Só que ela pode ser obtida por outros meios. A falta da identidade, da idade da criança demonstrada, da demonstração da idade da criança, não pode impedir que seja deflagrada a apuração, ok? É basicamente isso. O STJ ele vem e fala, tudo bem, precisa da idade, mas eu não vou deixar de investigar, de apurar, porque você não me apresentou a idade da criança, porque essa eu posso conseguir por outros meios, ok? Parágrafo 1º. No procedimento iniciado com o auto de infração, poderão ser usadas as fórmulas impressas, especificando-se a natureza e as circunstâncias da infração. Sempre que possível, parágrafo 2º, a verificação da infração seguir-se-á a lavratura do auto, certificando-se, em caso contrário, dos motivos do retardamento. Então, veja bem, eu estou lá na investigação e começo a me preparar para a fase de deflagração da ação, certo? Então, estou saindo da fase de investigação e indo para a ação. Olha só,
Sempre que possível, assim que eu identificar a infração, ficou comprovado, eu consegui identificar que houve a infração, eu já mando lavrar o auto, ok? Se eu não mandar lavrar o auto, eu preciso imediatamente, né? Se eu não lavrar o auto após a verificação da infração, eu preciso justificar. Por que que eu não lavrei o auto, ok? Porque é tudo muito imediato, gente. Criança e adolescente. Tem que ser rápido. Beleza. O dispositivo reforça a ideia de que as causas afetas à justiça da infância e da juventude devem gozar da mais absoluta prioridade em seu processo de julgamento. Criança e adolescente, destinatários de absoluta prioridade. Ok? Então, eles precisam de urgência na resolução das suas lides. Ok? E das relações afetas a ela, as crianças e adolescentes. O requerido terá o prazo de 10 dias, o requerido, a pessoa que está sendo acusada daquela infração, tá? Terá o prazo de 10 dias para a apresentação de defesa, contado da data da intimação, que será feita pelo autuante, no próprio auto, quando esse for lavrado na presença do requerido, aí eu já cito você para apresentar, ok? Ou por oficial de justiça ou funcionário legalmente habilitado que entregará a cópia do auto ou da representação do requerido ou a seu representante legal, lavrando a certidão. Ou por via postal com AR, aviso de recebimento, se não for encontrado o requerido ou seu representante legal, ou por edital com prazo de 30 dias, se ele estiver em local incerto e não sabido. Então, são as mesmas hipóteses de citação que a gente falou na última aula, tá certo? Só que veja bem, eu vou direto citar por edital? Se tiver na minha frente, lavrei o auto na frente da pessoa que está sendo imputada aquela infração, faço o quê? Já cito ela na hora, ponto. Tá citado, tá intimado. E aqui, por mais que a gente fale de intimação, é interessante destacar, né? Que ele fala da intimação, só que a intimação aqui, no caso, seria citação, porque até então a pessoa não tá no processo. A intimação é quando você já está no processo, você é intimado para praticar os atos. A citação é para você entrar no processo. Você não tem ciência ainda daquele processo, eu te cito para que você possa ingressar, ok? Então aqui, por mais que a legislação fale intimação, é citação, tá? Entende-se citação. Beleza? Ele vai ter 10 dias a partir dessa citação, que ele colocou aqui como intimação, ok? Se for na presença dele, na hora tá intimado. Ou eu mando um oficial de justiça lá na casa dele, ou se ele não atender, eu mando por vias postais, né, com AR, e por fim de tudo não conseguir, eu cito ele por edital, ok? 196. Não sendo apresentada a defesa no prazo legal, prazo de 10 dias, a autoridade judiciária dará vista aos autos ao Ministério Público por 5 dias, decidindo em igual prazo. A pessoa não se manifestou, o juiz encaminha o processo para o Ministério Público, para que o Ministério Público possa dar o seu parecer, possa dar a sua manifestação, e aí, depois, o juiz já decide dentro desse mesmo prazo de 5 dias, ok? Nesse caso, diante da revelia do acusado, a gente tem o que a gente chama de julgamento antecipado da lide, do mérito do pedido. Se a pessoa não se manifestou, quem cala consente, ok? Essa é a regra que vai ser utilizada aqui. Aqui a gente fala da hipótese da revelia, tá? A pessoa não foi citada e não se manifestou, revelia, ok? Agora, se ele apresentar a defesa, a autoridade judiciária procederá de acordo com o artigo anterior ou, sendo necessário, designará a audiência de instrução e julgamento. Então, vamos lá. Ele não apresentou defesa. O juiz manda para o Ministério Público, o Ministério Público se manifesta e depois o juiz em igual período, 5 dias. Ele apresentou a defesa, a pessoa que está sendo imputada aquela infração apresentou a defesa. O juiz manda da mesma forma para o Ministério Público, para que o Ministério Público tenha acesso à defesa e possa se manifestar. E o juiz decide dentro desse tempo também. Ou se ele achar que é necessário marcar uma audiência para esclarecer melhor as coisas, ele pode marcar uma audiência de instrução e julgamento, ok? Aí vem o parágrafo único. Colhida a prova oral, os depoimentos,
Manifestar-se-ão sucessivamente o MP, o procurador do requerido, pelo tempo de 20 minutos para cada um, prorrogável por mais 10, a critério da autoridade judiciária, que em seguida proferirá a sentença. Então vamos lá. Aconteceu isso, tomei os depoimentos, testemunhas da acusação, testemunhas da defesa. É um processo normal, gente, igual aqueles todos que a gente já falou aqui. Foram tomados os depoimentos. Aí eu vou para a parte derradeira, para as alegações finais. Que é isso aqui. Eu dou a palavra primeiro ao Ministério Público para que ele se manifeste derradeiramente, ou seja, apresente as suas alegações finais, pedir a condenação. Fala assim, ó, diante de tudo que for colhido aí, a gente vai continuar pedindo a condenação porque ele é culpado. Então a gente pede para que você impute, excelência, a condenação nele dos crimes tais, tais e tais. E a defesa também vai poder se defender. Olha, excelência, ficou provado aqui diante das provas testemunhais que na realidade ele nem se encontrava no local, então assim a defesa pede a absolvição. Ponto. Ponto e acabou, ok? Manifestando-se derradeiramente, eles vão ter aí 20 minutos cada um. Se precisarem de mais tempo, o juiz ele pode deferir mais 10 minutos e depois o juiz profere a sentença, ok? Morreu Maria de processo, tá? Agora a gente vai entrar, e aqui, gente, é leitura, vocês vão precisar ler, ok? Eu quis passar isso aqui com vocês, porque eu poderia mandar vocês só fazerem a leitura das tipificações dos crimes. Mas eu quis passar isso aqui com vocês porque tem alguns que têm algumas particularidades, tá bom? E a gente vai adentrar nessas particularidades, porque nem sempre o legislador é muito claro na tipificação penal, tá certo? Na tipificação dos crimes, tá certo? Então vamos lá. 225. Esse capítulo dispõe sobre os crimes praticados contra criança ou adolescente por ação ou omissão, ou seja, atos comissivos ou omissivos, sem prejuízo do disposto na legislação penal. Que é isso mesmo. Você vai responder pela legislação específica e você vai responder pela legislação penal também, tá? Olha lá. Aplicam-se aos crimes definidos nessa lei as normas da parte geral do Código Penal e, quanto ao processo, as partes do Código de Processo Penal. Ou seja, CP e CPP são utilizados subsidiariamente ao processo, aqui aos crimes que estão disciplinados no ECRIAD, ok? Aos crimes cometidos contra criança ou adolescente, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099. O que é isso aqui, gente? Isso aqui é a lei do juizado especial. Nada. Porque o juizado especial, gente, ele tem uma flexibilização maior. A regra é que ele seja todo oral, né? Ele é um processinho mais curto, ele tem penas mais leves. Então aqui, ó, independente de qualquer coisa, independente da pena, a pena pode ser a mesma, equivalente ao dos crimes lá do juizado especial. Independente da pena, eu não vou para o GCRIM, eu vou para o procedimento específico, ok? Então, olha lá, nos casos de violência doméstica familiar contra criança e adolescente, é vedada a aplicação de penas de cesta básica. Aí fica mole, né? Aí fica mole. Eu faço o que eu quero, depois vou lá, dou uma cesta básica e acabou. Ou de outras de prestação pecuniária, bem como a substituição da pena que implique o pagamento isolado de multa. Por quê? Lá no processo penal comum, em se tratando principalmente de crimes de menor potencial ofensivo, que seriam aqueles da Lei 9.099, a gente tem algumas penas que podem ser alteradas. Vamos trocar aí, juiz, faz por uma restritiva de direitos, ao invés de ser uma pena de reclusão, uma pena de detenção, perdão. Então, olha só, aqui eu não vou ter isso não. Juiz, troca por cesta básica aí. Aqui eu não vou ter isso não, tá? Vai sentir o rigor da lei, meu amigo. Não vai ter cesta básica, não vai ter prestação pecuniária, não vai ter pagamento de multa isolado, tá bom? Você vai sentir a pressão, ok? E aí uma coisa que é muito importante aqui da gente comentar é o seguinte, o 227, ele traz para nós talvez uma das regras mais preciosas para nossos procedimentos aqui de crimes que estão previstos no ECRIAD. Crimes definidos nessa lei são de ação pública incondicionada. Veja bem, a gente tem o quê? A gente tem as ações públicas
condicionadas à representação, ou seja, eu só posso ingressar com a ação, o Ministério Público só pode ingressar com a ação se houver a representação da parte ofendida ou de seu representante legal, ok? E temos os crimes de ação penal privada, que é a pessoa ofendida que tem que ingressar com a ação, e aí temos os crimes que são de ação pública incondicionada, ou seja, independente de sua representação, independente da representação do seu representante legal, independente de qualquer coisa. Se eu tive notícia do fato, se eu tive notícia do crime, eu, Ministério Público, posso ingressar com a ação. Ah, mas eu não quero não, ele me bateu, mas eu não quero representar contra ele não. Tem como botar o pi aí? Eu ia xingar, não pode não, né? Dane-se, meu irmão. Dane-se que você não quer. A ação é do Ministério Público. O Ministério Público quer. Ponto. Ele vai propor a ação independente da sua representação. Ok? Então vamos lá. 227A. Os efeitos da condenação prevista no inciso 1, caput do artigo 92 do Código Penal, para os crimes previstos nessa lei, praticados por servidores públicos com abuso de autoridade, são condicionados à ocorrência de reincidência. Isso aqui, gente, é uma situação de crime específico, tá? Quando ele é praticado por um funcionário público, por um agente público, por um servidor público. A gente sabe que o servidor público, ele na realidade, ele responde em todas as esferas, né? Ele vai responder na esfera penal, ele vai responder aqui no ECRIAD, ele vai responder também administrativamente, ele vai passar por um PAD, onde ele, inclusive, pode até acabar perdendo o cargo dele, tá certo? Então, é por isso que a lei prevê. A lei vai trazer que, para ele, os efeitos da condenação estão condicionados à reincidência, ou seja, só se ele reincidir. Mas, espera aí, são todos os efeitos da condenação? Não. São os previstos no inciso 1 do caput do artigo 92 do Código Penal. Somente esse. Os outros serão normais, ok? A perda do cargo, do mandato ou função, nesse caso, independe da pena aplicada na reincidência, ok? Agora, isso aqui foram as regras gerais. Aí a gente entra nos crimes em espécie. Olha lá, 228. Deixar o encarregado de serviço ou o dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante de manter registro das atividades desenvolvidas na forma e no prazo referido no artigo 10 dessa lei, bem como fornecer a parturiente ou ao seu responsável por ocasião da alta médica declaração de nascimento onde constem intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato, detenção de 6 meses a 2 anos. Veja bem, quando a pessoa está lá sendo atendida, seja a parturiente, a mamãe que está indo lá dar à luz, certo? Ela tem alguns direitos. Os direitos que estão previstos lá na primeira partezinha, se eu não me engano, é a partir do artigo 8º do ECRIAD, que nós falamos aqui também, que eu pedi para que vocês fizessem a leitura, tá certo? Ali você tem todos os direitos da mamãe gestante, do bebê, na hora que está nascendo, ok? Diante da violação desses direitos, e esse aqui é um dos direitos, eu preciso ter, olha só, as informações da alta médica com a declaração do nascimento, onde constem as intercorrências do parto e o desenvolvimento do neonato. Eu preciso de um documento, depois que eu fui lá dar a luz, na hora que eu tiver a alta, eu preciso ter um documento que me mostre, ó, aconteceu isso na hora que ele ia nascer, teve tal problema, nasceu, aspirou, negócio da placenta. Se tiver alguma intercorrência, alguma coisa que não foi como deveria ser, eu preciso que isso esteja notificado, eu preciso que isso esteja registrado. E se ninguém me fornece isso, é um crime, tá? 6 meses a 2 anos. Então, olha lá, ó, a declaração de nascimento, que servirá de base para o registro da criança, deve ser fornecida gratuitamente, não posso cobrar não, tá? Independentemente de pagamento de eventual débito hospitalar. Ah, mas o hospital é particular e você nem pagou o hospital ainda, o parto que você fez. Você tem que me fornecer os documentos. Eu não posso reter os documentos só porque você não pagou, ok?
agora a gente tem uma questão interessante. Veja bem, eu tenho a previsão desse crime na modalidade culposa. O que é a culpa? A culpa é quando o ato, a situação, né, que deveria ser realizada, ela não acontece por quê? Por negligência, imprudência, imperícia. Então vamos lá, um médico, isso aqui é um crime omissivo, tá, gente? Porque deixar o encarregado de, tá falando que ele tem que fazer. Se ele deixa de fazer, ele se omite, tá certo? Olha só. Primeiro, para que eu tenha crime culposo, eu preciso ter a previsão. E aqui a lei traz a previsão do crime culposo, com uma pena aí, ó, de detenção de 2 a 6 meses ou multa, ok? Veja bem, o crime culposo é a pessoa saiu dali, teve a alta e o médico não deu, o encarregado, enfim, não deu o documento. Mas ele não deu por mal, não. Ele esqueceu. Veja bem. Ah, mas ele esqueceu, eu não vou sancionar ele. Cara, é um direito da pessoa e é uma obrigação sua. Certo? Então, você tem que fornecer. Você, no caso, dirigente do estabelecimento de atenção à saúde. Ok? Então, olha só. Se você deixa de fornecer, você causa um transtorno, ok? E é um direito da pessoa para que ela possa se registrar. Então, veja bem, não tem choro nem migué. Sendo culposo ou sendo doloso, você vai responder, ok? 229. Deixar o médico, aí ó, mais um crime omissivo. Deixar o médico, enfermeiro ou dirigente do estabelecimento de atenção à saúde de gestante de identificar corretamente o neonato e a parturiente por ocasião do parto, bem como deixar de proceder aos exames referidos no artigo 10 dessa lei. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos. E aí a gente tem mais uma vez a previsão do crime na modalidade culposa, que é 2 a 6 meses ou multa, ok? Vem o 230. Privar a criança ou adolescente da sua liberdade, procedendo à sua apreensão, sem estar em flagrante de ato infracional. Lembra que a gente falou que a criança e o adolescente, na realidade a criança não, né? O adolescente, ele tem que ser levado, ser conduzido à autoridade, pela autoridade policial, se estiver em flagrante, ok? Se não estiver numa situação flagrancial, eu não posso. E a situação flagrancial, se não tiver na situação flagrancial, vai ter que ser por ordem judicial. E o flagrante, a gente vai usar o flagrante lá do CPP, ok? Vai ser o flagrante lá do Código de Processo Penal, que vai estar disciplinado no artigo 312, ok? Pena, detenção de 6 meses a 2 anos. E aí vem o parágrafo único, ó. Incide na mesma pena aquele que procede à apreensão sem a observância das formalidades legais. Veja bem, lembra que eu comento sempre com vocês? Não basta fazer o certo. Tem que fazer da maneira correta, ok? Tem que fazer da maneira correta. Então, não basta eu fazer a apreensão do menor, não é a prisão, tá? É a apreensão do menor e não seguir aquilo que a legislação fala que tem que ser seguido, ok? Eu preciso fazer da maneira correta. Bora lá pro 231, então. Olha lá, ó. Deixar a autoridade policial responsável pela apreensão da criança ou adolescente de fazer imediata comunicação à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou a pessoa por ele indicada. Detenção de 6 meses a 2 anos. Veja bem, lembra que a gente falou? O adolescente entrou, pisou na delegacia, você apreendeu o adolescente, essa comunicação ela deve ser incontinente. Lembra o que significa incontinente? É muito mais do que imediatamente. É muito mais. Tem uma urgência muito maior, ok? Então vamos lá, ó. Trata-se de um crime próprio, somente pode ser cometido pela autoridade policial, ok? Tem como sujeito ativo a autoridade policial, seja o delegado de polícia ou o servidor que está revestido dessa função. Ok? 232. Submeter a criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou constrangimento. Mais uma vez, a gente tem as pessoas certas aqui, né? Submeter a criança que está sob a sua autoridade, guarda,
vigilância, avexame ou constrangimento. A gente tem uma peninha aí, ó, de detenção. Lembra da diferença, gente? Detenção, reclusão, prisão simples? Detenção e reclusão, que eu acho que é o que dá mais confusão na cabecinha de vocês, né? Detenção, eu vou poder começar no regime fechado, semiaberto ou aberto. Eu tenho todas essas possibilidades aqui. Agora, detenção, eu não tenho, né, o regime fechado. Eu só tenho semiaberto ou aberto. Ok? Beleza!